No quadro Retrospectiva, a história da menina que encantou os coletores de lixo de São José dos Campos. Essa garotinha linda é a Maria Luísa. Ela só tem 2 aninhos, mas muita lição a dar. Ela é fã dos coletores de lixo de São José dos Campos. E essa história toda começou porque quando passava o caminhão de coleta de lixo na rua, a família inteira se agitava. Começou que quando os coletores passavam, a gente tinha esquecido de colocar o lixo, a gente saía gritando, corre, pega o lixo daqui, pega o lixo de lá. E aí a gente acabou assustando ela. Então, cada vez que ela escutava o caminhão entrando, ela chorava, que ela tinha medo. Então, eu resolvi levá-la lá fora e começar a dar tchau para eles. E aí começou essa paixão, né, deles com ela e dela com ele, de dar tchau toda vez que eles passam. Paixão e admiração. Palavras que o motorista José Marcos Teodoro reconhece. Eu fico muito feliz, eu tenho o maior prazer do mundo assim, de estar exercendo essa função de lixo, de um trabalho, entendeu? É um trabalho limpo, entendeu? Aqui eu sustento a minha família com isso daqui, eu fico satisfeito. E mais satisfeito com as pessoas que ficam satisfeitas com a gente, entendeu? Igual no caso da menina, a mãe, o pai sempre respeita a gente, respeita os coletores, o motorista. Então a gente fica contente por isso. E quando ela não está lá aguardando... Aí nós sempre, como a gente passava aqui, que era tempo de chuva, né? Que era difícil, ela estar um pouco fora, mas às vezes quando ela estava, nossa, dava aquela tristeza quando nós não via ela, né? Nós fazia, oi, neném. Aí tinha vezes que ela estava, tinha vezes que ela não estava, mas como ela estava, é uma alegria imensa com a gente brinca com ela, a mãe dela traz uma água pra gente, bastante legal. Essa alegria da pequena acaba contagiando a família inteira. Todos os dias da coleta, a história se repete. A filha chega da creche e, quando escuta o barulho do caminhão se aproximando em sua rua, ela para logo de brincar para ver os seus amigos. E as histórias são muitas. Teve um dia que ela estava aqui na sala mamando e a gente não escutou porque estava muito frio, estava com a porta fechada. Então a gente não escutou eles entrando. Na hora que eles estavam saindo, ela acabou escutando, acordou e falou, mamãe, dá tchau, dá tchau. E aí eu saí correndo, só que eles já não estavam aqui. Eu tive que descer com ela na rua de baixo para dar tchau para eles, tudo, para ela ficar tranquila, porque senão ela ficou chorando. Quando a gente questiona, bem tímida, ela logo responde toda simpática. Você gosta dos coletores de lixo, Maria Luísa? Fala assim? Sim. E os coletores, quando questionados sobre sua profissão... Nossa, para mim, a minha profissão, eu dou valor a ela, que é uma profissão, ela é pesada, puxada, mas é uma profissão legal, a gente brinca, curte na rua aí. Tem aqueles momentos que é tempo de chuva, que a gente fica meio desanimado, mas a gente ali brinca um com o outro, um puxa uma conversa, outro puxa a outra, a gente vai ali levando normal. Como olha assim, um tempo já passou, a gente já está acabando, bem legal mesmo. Mas, infelizmente, o preconceito ainda existe. Muitas pessoas, às vezes, maltratam, falam cheiroso, criticam os coletores, mas ele esquece que aquele coletor que está ali atrás é o que está fazendo limpando a sujeira que ele aprontou, né? Essa é a história de Maria Luísa, mas não podemos deixar de mencionar que a educação é a base da criança. Pessoas como Marcela nos deixam a lição de que pequenos gestos fazem grande diferença. E lá vão eles. Pode até ser mais um dia de trabalho igual aos outros, mas motivados pelo carinho e respeito. Você acompanha agora as notícias nacionais no Giro News. Ok, vamos às notícias. Marcado o julgamento do recurso de Lula perante o Tribunal Regional Federal do Sul. Nova polêmica se arma sobre a consequência de uma eventual confirmação da sentença condenatória. Juristas estão divididos. A interpretação da lei da ficha limpa deixa aí uma situação confusa para o ex-presidente da República, se seria inelegível. Uma questão poderá ser levantada quanto a isso no Supremo. Inscrições ao SISU estão previstas para 29 de janeiro. Começa o exame do Enem para presos e para quem perdeu a primeira fase do exame.
Relator da reforma da Previdência pede calma e diz que votação vai acontecer quando houver certeza do apoiamento necessário. Para Michel Temer, o momento é reformista. Ele nega proteção a ruralistas e frisa que quem é contra apoia privilégios. O DEM deve fechar a questão. Segundo o ministro Mendonça Filho, Henrique Meirelles também acredita na votação que começa semana que vem. Quanto mais tempo levar para ser aprovada, a reforma exigirá a correção mais dura. A inflação para os mais pobres ficou menor em novembro. O número de devedores, apesar de estável, registrou queda em volume de dívidas. O Banco Central sinaliza que pode fazer novo corte na taxa básica de juros em fevereiro. E o IBGE estima queda de 9,2% na safra de cereais em 2016. O Conab confirma a tendência, apesar do aumento da área plantada. Já eu volto com mais informações. Indenizações por morte no trânsito crescem 24% em relação a 2016, correspondendo a 37.492 ressarcimentos pagos pelo seguro. Os dados foram divulgados pela seguradora Líder, a administradora do DPVAT. No período de janeiro a novembro deste ano, os acidentes com motocicletas foram responsáveis por 74% das indenizações. A maior incidência de indenizações pagas foi para vítimas do sexo masculino. Pessoas com idades entre 18 e 34 anos foram as mais atingidas, o que representa 49% do total, e 172 mil indenizações pagas. Você fica com a entrevista especial de hoje. Em 2017 terminando, 2018 começando e a gente aqui no meio dessa história querendo saber como é que a economia se comportou e vai se comportar. Estamos recebendo aqui o professor Edson Trajano, ele é do NUPES, da Unital, e vai conversar com a gente sobre isso, né? Já que eles pesquisam mês a mês a situação da nossa economia. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cataldi? Grande satisfação tê-lo conosco aqui para falar sobre esse assunto que é muito sensível, né? Tivemos um ano aí muito difícil, discussões em torno de reforma trabalhista, em torno de reforma previdenciária que ainda está aí meio capengando, né? E muita gente dizendo que é a única solução, outros achando que vai ficar mais difícil. Eu queria que o senhor avaliasse isso para a gente, nesse balanço de 2017 e perspectiva de 2018. Primeiro, é sempre bom estar aqui no Grupo Novo Tempo, falando mais uma vez contigo, e nossos telespectadores. Na realidade, não foi só 2017 que nós tivemos um ano difícil, né? Pensando lá desde 2013, a coisa não estava muito boa, né? Nós tivemos 2 anos seguidos aí com a forte retração das atividades econômicas, principalmente 15 e 16. Agora podemos dizer que, em relação aos indicadores econômicos, paramos de piorar. Mas o problema é que as reformas propostas pelo governo Temer piorou as condições sociais do país. Ou seja, podemos dizer que o econômico, em termos de indicadores de PIB, emprego, a situação se manteve naquele patamar muito ruim de 2016, mas parou de descer ao fundo do poço, mas as condições sociais, em função da reforma, principalmente a PEC do teto dos gastos públicos, piorou muito. Hoje, por exemplo, assistindo os telejornais, observamos claramente a redução do dinheiro para a saúde. Por exemplo, aqueles que estão fazendo tratamento de câncer, ou na realidade não estão começando ao tratamento do câncer, porque está faltando medicamento na rede. E isso é muito ruim. As pessoas têm que entrar na justiça para começar o tratamento. Ou seja, não só isso, mas na área de educação também tivemos redução de recursos. E toda vez que você tem uma situação mais crítica do setor privado, ou seja, uma redução bastante acentuada do emprego, mais gente migrou para o SUS, aqueles que estudavam na rede privada migraram para o setor público, e qual o resultado? Ocorreu um repasse menor de recursos para os gastos sociais. Aí a situação aumenta a demanda e reduz o dinheiro. Professor, a gente pode achar, então, que está havendo uma maquiagem na economia?
Não, podemos, eu sempre, nas minhas pesquisas feitas aqui na universidade, eu sempre faço uma distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento. Crescimento econômico é quando há uma melhora no indicador do PIB, que é uma conta simples matemática, ou seja, qual era o valor da riqueza produzida no país em um determinado momento, qual é agora. O desenvolvimento econômico é quando esse crescimento econômico é acompanhado pela melhoria na qualidade de vida das pessoas. Mais empregos de boa qualidade, despesas previdenciárias, despesas sociais, saúde, educação e outros indicadores mais. Então, essa é uma situação que o governo brasileiro está adotando uma política muito semelhante àquela dos Estados Unidos. Por exemplo, o governo americano fez uma reforma recentemente tributária, onde você reduz despesas sociais com os mais pobres e reduz carga tributária dos mais ricos. Essa é a linha econômica liberal. E exatamente essa é a linha do governo Temer. Ou seja, você faz reformas, essas reformas implicam numa possível, lá no médio e longo prazo, redução de carga tributária em alguns segmentos, mas, do outro lado da conta, tem que reduzir despesas sociais. Isso ficou muito caracterizado naquela discussão que nós já fizemos aqui em outros momentos, que foi a PEC do teto dos gastos públicos. Ou seja, o governo fez uma medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional e nos próximos 20 anos não pode aumentar despesas sociais. E aí qual o resultado? Isso é bom para o mercado. A possibilidade de ganho econômico maior em alguns segmentos de atividade econômica, sobretudo o sistema financeiro, mas até em alguns setores produtivos. Mas esse crescimento é acompanhado por uma forte concentração de renda. Nós tivemos isso no Brasil, por exemplo, no período de 68 a 73, que foi conhecida como os anos do milagre econômico. Lá a economia cresceu até 20%. Mas esse crescimento foi acompanhado por uma forte concentração de renda. O pior é que agora nós não conseguimos esse patamar de crescimento econômico e, mesmo diante desse quadro, há uma redução das despesas sociais. Ou seja, todo o discurso governamental hoje vem na linha. A inflação caiu, as taxas de juros estão reduzindo e a economia parou de piorar. Só que se você for ver do outro lado da questão, a situação social do país está piorando e continua piorando cada vez mais. Pega os indicadores de saúde, não tem recurso para investimento e a situação no médio e longo prazo pior. Na área de educação, por exemplo, trabalho na universidade, nós tínhamos um programa de incentivo à docência. Agora o governo está propondo, quer cortar esse programa. Ou seja, você piora muito a qualidade da formação de professores. É o tal do PIBID, né? PIBID. Tem até um movimento nacional para manter esse programa, porque o que acontece? Hoje, na área de docência, como qualquer outra área, está difícil, mas principalmente docência para o ensino fundamental. E aí, esse PIBID dá uma força maior, ou seja, paga uma bolsa de estudo para um grupo de alunos da licenciatura que fazem trabalho direto nas escolas públicas. É realmente uma perda significativa. Agora, nós estamos no Vale do Paraíba, que é uma região que tem uma característica múltipla, né? Nós temos aqui potencialidade industrial, São José, Taubaté, Jacareí, temos uma vocação agrícola em outros pontos e temos uma vocação turística. Eu vou pedir para o senhor analisar como é que foi 2017, como pode ser 2018 para aqui, para a nossa região, levando em conta essas características. Mas vou lhe pedir que a gente avance no tema na volta da entrevista aqui. Você sabe qual é a hora certa de trocar o seu celular? É o que eu te conto no próximo bloco. Continue conosco.